E aí, gente, tranquilo, tranquilidade, tudo de boa? Essa aula é a primeira aula oficial de vocês comigo em Geografia Humana, mas aí eu tenho que contar a doideira dessa primeira aula, que na verdade seria a segunda. Então, eu gravei esse formato de aula com a apresentação do slide, eu falando e a voz acompanhando, para a segunda aula. Para essa primeira aula aqui, que o assunto foi globalização, vocês viram que eu mandei esse material lá no WhatsApp e tudo mais, né? Mas isso foi há 2 semanas atrás, e aí a gente do Paideia viu, a gente se reuniu e viu que a melhor forma, enquanto durar essa quarentena louca, a melhor forma era a gente organizar todo o material e todas as explicações em alguma plataforma online. E a gente até então acha que é a forma mais democrática de vocês também terem acesso facilitado a esse conteúdo. E é o que a gente consegue se virar para esses momentos, né? Daí, deixa eu pensar aqui. A gente tá utilizando o Google Escola para passar todo. Ai meu Deus, calma aí. Obrigado. Usando o Google Escola para passar esse todo o material e a aula que cada professor da sua maneira vai passar para vocês. E basicamente é isso. A segunda aula foi gravada porque eu gravei depois da reunião onde a gente decidiu que ia ficar tudo online, né? Mas de boa, só para informar mesmo. E daí essa primeira aula eu já fiz o material para vocês escrito, só que eu vou mandar ele também, mas a aula mesmo vai ser por slide, vai ser só de exercício, porque pelos exercícios eu consegui selecionar os exercícios que explicam a matéria toda. Então vai ser até uma aula experimental. Acho que vocês devem gostar bastante da aula com exercício. E basicamente é isso. Calma aí, mais uma moto, barulho demais. Não era pra estar esse fluxo na rua todo, não. Então, a gente começando. Se essa é a minha primeira aula de geografia humana para vocês, eu gostaria de começar pela incidência. Eu sempre vou voltar nessa incidência aqui falando dessa incidência com vocês, que é muito importante. Toda a geografia humana que eu der para vocês vai ser pautado no que mais cai no Enem. Esse gráfico aqui é de 2009 a 18, mas ele é importante porque vocês vão ver que não muda o tipo de questão que cai. A maior porcentagem agrária, com certeza, mas eu decidi começar pelas partes mais econômicas. Então, questões econômicas e globalização, que é a primeira aula. Dentro desse assunto, que é 13%, nada abaixo também, muita questão. E, as fontes desses gráficos aqui são cursinhos, então relaxem que são boas análises. É confiável a fonte deles. Dentro dessa parte econômica, não deixa de cair tecnologia, transporte e comunicação também. Show? Então acaba que cai. Todos esses dois aqui sublinhados caem juntos. E vocês vão ver que na verdade as questões do Enem englobam tudo, cara. Se tu pega uma questão, você acaba fazendo de tudo um pouco. Mas o principal mesmo que eu comecei com vocês é essa parte econômica. Eu comecei com essa parte econômica porque eu decidi seguir mais esse gráfico aqui de ensino para vocês. Então, como vocês podem ver, aqui juntou, né? Então, para 19%, pega globalização, tecnologias, comércio e transportes. A gente vê isso nas questões, né? Vocês vão ver isso daqui a pouco nas questões. Espaço urbano industrial, dá para deixar para as aulas de urbanização e indústria, revoluções industriais. Tem coisas aqui que é da parte do Ravel, que é física. Essa parte aqui é minha, do Nelson. Sou o Nelson, né, na verdade, aliás. Geopolítica e conflitos internacionais também cai em globalização, mas dá para ver isso melhor por fora também. E, basicamente é isso a incidência. E mais uma incidência. Dentro da parte da geografia geral, a gente chega aqui na. Por que eu comecei por econômica? Cara, olha, por esse cursinho aqui, pegou todas as questões de geografia de 2009 a 18. 7,3 de economia. Poxa, não tem como escapar, né? E olha que a economia ainda engloba a geopolítica um pouco, engloba o resto, sabe?
A economia também, ó, globalização. E dentro de economia, dentro do assunto que mais cai, globalização com 30, política econômica 17, tudo isso dá para ser ensinado junto. Comércio exterior e blocos econômicos. Foi a segunda aula, né, que eu já gravei, e essa vai ser a terceira, blocos econômicos. A gente fecha essa parte de economia. Mas sempre a gente vai ficar voltando no assunto. Aliás, dependendo do cursinho, você vê que um bota a economia na frente e outro põe a agrária na frente. Os dois caem. Não precisa se ater também tanto a esses dados. A direção está aqui. É o que mais importa. Questão ambiental, geopolítica, por enquanto a gente não se preocupa tanto, mas cai um pouquinho também. E dentro de geografia do Brasil também, as questões econômicas lá no alto, as questões que envolvem economia e tal. Mas quando cai no Brasil já, ó, Brasil economia, já cai mais voltado para a agropecuária, a política econômica que o Brasil adota, transporte e comunicações. Bom, isso é a incidência que eu apresento para vocês. E a gente vai seguir a parte de economia. Vamos atacar primeiro a parte econômica da geografia. E aí, o primeiro assunto que a gente vai ter vai ser globalização, né? Como eu tinha dito, esse roteirinho aqui, eu já enviei esse material para vocês no WhatsApp, mas pode ter se perdido. E como a gente agora está EAD, é melhor eu voltar um pouco nele, só que eu vou voltar de uma forma inteligente. Esse roteiro está bem resumido, o assunto. Eu não vou pegar slide ou PDF e ficar lendo para vocês, não vale a pena. Mas eu vou falar as principais coisas do material que eu passo para vocês. Por exemplo, desse roteirinho que eu tenho aqui, desse PDF que eu mandei para vocês, eu dou a introdução de globalização e tudo mais. Eu vou deixar a globalização aqui para o slide que a gente já vai entrar, sabe? A aula oficial vai ser nesse slide aqui. Mas, caramba, hoje tá tenso, hein? Tomara que não seja o surto de corona. E, fora disso, onde eu tava? Falando do material para vocês. O PDF vocês podem ler e não adianta ficar lendo. Então eu vou apontando para vocês as principais coisas. Desse PDF todo aqui, eu botei um conteúdo teórico para vocês e com alguns pontos para vocês prestarem atenção. Eu fiz uma aula meio que corrida, né? Escrevendo, tipo, meio que guiada, né? Essa é a teoria e vocês, tá, beleza, a teoria é essa, mas o que vocês precisam saber? O que vocês precisam fixar? E aí eu escrevi. Mas e vocês veem até que é curtinho. Aqui na página 14 já começa o exercício. Não precisam ver os exercícios desse PDF, não. Eu fiz mais exercício no slide e é melhor por lá. Então vocês vão ter a opção de fazer por lá. Lá no slide eu explico melhor. Então, a única coisa desse material que eu quero que vocês peguem, vou falar aqui pra vocês, é a origem da globalização. Da globalização eu falo melhor lá no slide, né? Mas, tá, a gente não vai chegar tão cru em globalização. A gente precisa... O que é globalização? Vocês já devem ter ouvido falar disso. E como que se chega nesse assunto? Sei lá, como que a gente pode ter uma noção inicial desse assunto que é cobrado pra caramba no Enem? A gente chega no mundo hoje globalizado a partir da evolução do sistema capitalista. E é a única coisa que eu vou passar para vocês desse material. E não é uma coisa que não é cobrada no Enem. Não da forma que eu vou apresentar. Se eles cobram a evolução do sistema capitalista, é em questões bem específicas que te direcionam. Seja para a Revolução Industrial que marcou aquela fase do capitalismo, seja por uma parte mais histórica, então vai ser da galera de história que está cobrindo vocês, entende? Então, acaba que isso, para a geografia, é mais para criar um terreno para vocês, né? Para a gente não ir tão pelado para a matéria. A globalização, ela é a atual fase do sistema capitalista que a gente se encontra. E a evolução desse sistema capitalista passou por revoluções industriais, planos políticos adotados pelos estados nacionais nas épocas, pelos países que estavam em períodos cronológicos, na linha do tempo da evolução humana a gente tem as etapas do capitalismo definidas, pela política também, pelo plano político dessa época. E a gente vai chegando hoje em dia aqui
na etapa informacional do capitalismo, né? Essa informacional é mais pegada pela parte da Revolução Industrial, né? Técnico-científica. Vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui pela origem do capitalismo como a gente conhece, né? O capitalismo, vocês que já saíram da escola tem um tempo, ou vocês que ainda estão estudando, não o vestibular é um processo muito homogeneizador, né? Ele não quer olhar para a sua história no sentido de assim, cara, você já largou a escola há muito tempo, você ainda tá. As questões, elas vão ser as mesmas para todo mundo. Então, é engraçado você parar para pensar como que uma pessoa que já se formou e que já estudou fora, digamos, vamos usar um exemplo bem acadêmico forte, né? A pessoa que estudou fora do país e voltou, terminou a graduação dela, mas quer entrar em outra graduação. Ela vai passar pelo mesmo processo que todo mundo que está passando no vestibular. Ela vai ter que estudar tudo conforme o vestibular pede. Então, é um processo que, óbvio, galera, ele não deixa de marcar as desigualdades do acesso ao ensino, mas é homogeneizador. O cara bota todo mundo na mesma panela e mexe geral junto, né? Então, estudando e vendo as questões, o principal de vestibular é ver as questões antigas das provas, que é o melhor direcionamento possível. Sem medo, a gente vai cobrir essa fase, bora lá. O capitalismo ele começa pela fase comercial dele, né? Essa fase comercial era lá nas grandes navegações, vocês lembram disso? Na parte histórica, onde tinha os países principais protagonistas das grandes navegações, né? Portugal, Espanha, os países ibéricos, Inglaterra, Holanda. Pode botar mais quem aqui? Esses são as principais potências. Mas França também. Na verdade, isso aqui é a bandeira da França, né, gente? Eu escorreguei aqui. Mas a Holanda não era Holanda ainda, era Países Baixos. Também participaram, era a potência também das grandes navegações. Surgiu aqui na época no século XV e XVI, né? Principalmente no século XV, que pega 1500, 1600 e tal. Foi o auge das navegações marítimas e dos grandes países europeus tomando colônia, né? Indo parar em países como o Brasil, que nem era Brasil ainda, países do continente africano, países estados, regiões geográficas da Ásia, que na verdade nessa época não era nem país, não era nem estado-nação, né? Espanha e Portugal eram. Vou até adentrar aqui na parte de história. Espanha e Portugal aqui eram países, mas se formaram muito cedo como país. Outros não. Enfim, para a parte econômica, que é o nosso interesse geográfico. Era a fase mercantilista da história do capitalismo. Esses países potência aqui, eles acreditavam que a riqueza da nação deles era vinda do total acúmulo dos metais preciosos e outros bens que eles consideravam com valor econômico. Calhava que era metal precioso, principalmente ouro e prata, tá aqui, né? Mas diamantes também, outras gemas preciosas, tudo que eles consideravam de forma, tudo que eles consideravam positivo para a moeda eles acumulavam. Mas o que marcou também essa etapa comercial era a riqueza provida do comércio também. Existiam trocas nessa época, já existiam moedas. Então, se você tem um saldo positivo da sua troca econômica, você tem um acúmulo de capital também, né? Então, era isso que marcou essa fase comercial. Você tem basicamente até a outra etapa aqui do capitalismo, esse resumo cronológico aqui dos processos, né? E, assim, a gente fala de globalização hoje em dia, mas a globalização, eu acho que já é originada
dessa parte das grandes navegações, né? Porque uma expansão marítima, você pode ver que já é suficiente para integrar um pouco o mundo, como a gente conhecia nessa época, né? Você mundializa os seus processos. E por mais que seja primitivo, bem, até hoje em dia a gente é dependente do transporte marítimo para as coisas. É, o principal responsável pelo transporte de cargas é o marítimo. Então, enfim, fica isso na mente, né? Do comercial a gente foi para o industrial. Começam as revoluções industriais aqui, ó. E a gente ainda tem como protagonista a maioria dos países europeus. Os Estados Unidos nessa época já virou potência, já teve as suas revoluções industriais. O Japão na Ásia também. O Japão passa também a ter importância pela Ásia. Todas as potências até hoje têm protagonismo forte nas relações econômicas do mundo, não é mesmo? Nessa época aqui, já entra em pauta o liberalismo. Vocês têm que ter isso muito em foco na cabeça, que é uma prática política de pouca intervenção do Estado na economia. Até hoje, ele foi reformulado para o neoliberalismo, que depois a gente viu que o Estado também não pode ficar tão ausente na intervenção econômica, mas o liberalismo surge aqui. Os fundadores teóricos do liberalismo é o Adam Smith e o David Ricardo. Vocês vão ver isso melhor na história. Eu não posso avançar tanto na matéria do outro educador, né? E a etapa industrial do capitalismo, ela vem junto das revoluções industriais, óbvio. Uma acompanha a outra. E o que pauta essa fase é o liberalismo como plano político. E os teóricos do liberalismo são esses. Eles costumam cair no Enem também. E basicamente, a fase em revolução industrial, eu volto a reforçar isso com vocês, mas a parte marcante dessa fase é a matriz energética para as revoluções industriais. Teve a primeira revolução industrial e a segunda nessa parte, sabe? Grava a primeira e a segunda, que foram as principais. A segunda, até que ela entra mais aqui para as outras etapas do capitalismo, mas ela já começa ali por volta de 1800 e pouquinho, já 1820 e 50, que marca a segunda revolução industrial. Se você quiser aprofundar, é você procurar quando que as indústrias que usam como matriz energética petróleo e gás começaram a operar. Quando elas começaram a operar, tu já pode botar a segunda revolução industrial em pauta, mas começa aqui. A primeira era marcada principalmente pela indústria têxtil, né? E usava como fonte energética carvão mineral e máquina a vapor. E aqui surge o trabalho assalariado. E a Inglaterra, a melhor imagem que você pode ter de primeira revolução industrial é a Inglaterra com a indústria têxtil, né? A gente pula, a próxima etapa é o capitalismo financeiro e vai dessa parte aqui. O capitalismo financeiro pega mais a segunda revolução industrial, começa um pouquinho lá no final da primeira revolução industrial e ele se concretiza como segunda em 1850, né? Metade da década do século XIX. E a matriz energética é o petróleo e a eletricidade. E a gente tem novas indústrias no auge desse processo, né? E vocês podem ler essa cronologia toda aqui, que é até melhor do que eu falando. Não tem coisa mais resumida do que isso, né? O capitalismo financeiro começa a se pauta na especulação do capital. O capitalismo financeiro ele é definido pelo surgimento das grandes empresas e como essas empresas investem dinheiro para ela se manter e para ela se expandir como indústria, como empresa. Capitalismo financeiro, o financeiro é justamente essa parte onde o banco, a instituição banco ganha muita força. Então você tem suas finanças no banco e principalmente a empresa passa a usar essas finanças como capital de giro, capital de investimento. Aqui, eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas o que faz a moeda ser a moeda? O que faz o dinheiro ser o dinheiro? Por que a gente acredita no auge do século XXI, no auge da pandemia do corona, que uma nota de R$ 50 com a oncinha maravilhosa lá, moeda do Brasil, vale R$ 50?
Gente, o dinheiro ele surgiu como um imaginário de troca, primeiramente como imaginário, é onde surgiu a moeda de como o ser humano se conhece como ser humano, teve alguma força é, que impôs um poder dessa moeda valer troca de serviço. E até hoje isso deu certo. Se isso não der mais certo, a gente vai ter um caos mundial aí, a gente não sabe nem onde vai parar. No universo onde R$ 50 a oncinha maravilhosa não vale a R$ 50. Tu desacredita que vale a R$ 50, ferrou. Como é que a gente vai fazer nossas compras, né? Esse capitalismo. E o capitalismo financeiro. ahn, o principal é moeda. Até hoje, esse financeiro aqui marca muito como a quantidade de capital que a gente não faz ideia de que existe. Se você pegar todo o crédito, eu digo, tudo que a gente conhece como dinheiro hoje em dia e botar em forma física, é impossível você ter todo o capital do universo, do mundo humano em dinheiro físico, vocês me entendem? Sei lá, vamos dizer aí que todo o dinheiro do mundo está em 1 milhão de trilhão de dólares, sabe? Se vocês pegarem isso e tornar papel moeda físico, não vai cobrir o planeta. Vocês conseguem perceber isso? E grande parte do dinheiro hoje em dia é de capital financeiro. É meio que crédito, é flutuante, não existe, gente. Isso não entra na minha cabeça. A maior parte do dinheiro hoje em dia não existe. Vou lançar essa aí para vocês dormirem. Nessa primeira aula oficial EAD, né? E do financeiro, é importante falar do keynesianismo. Vocês viram que ali em cima era o liberalismo? Livre atuação do mercado, ninguém mexe no mercado que ele se autorregula. Perceberam que o mercado não consegue se autorregular e essa riqueza não é distribuída de forma equânime, de forma igual para todo mundo. Então, o economista Keynes foi o cara que surgiu, o cara que revolucionou a forma de intervenção na economia do planeta. E o núcleo do conhecimento dele é que o Estado tem que intervir na economia e privilegiar intervenções sociais. Você não pode largar a sociedade de uma nação sem nenhum plano político de distribuição da produção de riqueza do seu país. Você não pode produzir e não tornar palpável esse lucro que o teu país tem em serviços para a população. Esses caras aqui perceberam isso lá em 1800 de lá vai fumaça, né? Engraçado como hoje em dia a gente está num contexto de neoliberalismo e isso aqui está um pouco faltando, né? A desigualdade social está estrondosa. Do financeiro a gente vai para a etapa informacional do capitalismo e é ela que dita a atual fase da globalização. A gente percorreu isso tudo para chegar na globalização, que é a expansão de capital especulativo e produtiva. A expansão do dinheiro invisível, do dinheiro que está dentro da empresa, das grandes corporações que investem, seja lá onde elas queiram investir. O neoliberalismo é o plano político que pauta a nossa atual fase do capitalismo informacional e foi uma junção do liberalismo com o keynesianismo. Os grandes políticos hoje em dia sabem que o contexto econômico mais favorável para a troca global é o liberalismo, mas sem intervenção estatal você tem um caos social muito grande no seu país. A tendência é de que, assim, apesar deles terem noção disso, do neoliberalismo ser definido por isso, acaba que a gente fica num equilíbrio dinâmico entre um partido político que quer liberar muito para a empresa e esquece da parte social, outro partido político que lembra que tem que reforçar a parte social, mas também não esquece que tem que investir na parte empresarial. Então você fica nesse equilíbrio forever aí, até você conseguir atingir, quem sabe um partido político consiga atingir um equilíbrio tão bom que consiga frear a desigualdade social estrondosa que a gente vive hoje em dia, né? E tá, é esse resumo que eu queria passar para vocês. E pra gente saber como que a globalização hoje em dia a gente chegou nela, né?
E aí, saindo desse PDF, a gente vai para a aula em si, que é o principal de hoje, que é a globalização. A gente viu como a gente chega nela. E pra gente... Calma aí, botar em fusca, hein? Sabendo disso, de como que a globalização se chegou nela, vai ser uma aula de exercício, vocês vão ver. Porque a parte teórica tá melhor lá escrita, gente. Eu não consigo ter capacidade de falar melhor do que o resumo teórico que eu mandei pra vocês. E daí, eu prefiro partir pro exercício e ensinar pra vocês pelos exercícios. Espero que seja uma estratégia interessante e que funcione. Com certeza vai funcionar. Vamos lá. Antes dos exercícios, eu queria mostrar para vocês a matriz de competência do Enem dentro de geografia. E eu já marquei elas previamente. Eu sempre vou procurar passar essa matriz para vocês. E eu vou circular as coisas que eu acho que na matéria cai. Mas tenham em mente que basicamente muitas questões acabam englobando muitas habilidades dentro das competências, sabe? Vocês podem ler, eu não vou ler. Mas vocês leiam aí, pausem o vídeo e leiam. Que vocês conseguem perceber qual é a lógica do Enem. Qual é a lógica que os professores que elaboram as questões do Enem, esses professores são doutores das universidades públicas do Brasil. Eles fazem essas questões são elaboradas nessas pautas, aqui nessa lógica de competência. São distribuídas de forma anônima para os colégios. A gente espera que seja cumprido esse anonimato. Aí essas questões são jogadas para os colégios públicos e privados do Brasil. E para o ensino médio, os alunos do ensino médio são a régua do que define uma questão fácil, médio e difícil, que dá na nota do TRI, do famoso TRI. Não é um TRI legal, é um TRI maldito, que mede a sua coerência pedagógica de prova. Depois eu aprofundo melhor isso em outra oportunidade, numa matéria que eu possa falar que não seja tão extensa. Eu falo da prova em si do Enem, mas o Enem, você não adianta gabaritar, digamos, sei lá, de 45 questões de humanas que tem geografia e história. Se você tiver 30 acertos e o teu colega tiver 30 acertos, não significa a mesma média. Vocês entendem isso? Porque eles usam o método teoria de resposta ao item, o TRI. E isso mede a sua coerência pedagógica. Se você acertou muitas fáceis e errou bastante média e difícil, significa que você meio que tem uma coerência em acertar as fáceis e não acertar a média. Se você errou as fáceis e acertou médias e difíceis, sua prova é tida como incoerente. Na minha cabeça isso não faz muito sentido. Muitas variáveis podem implicar em você acertar melhor difíceis difíceis e médios do que fáceis. Enfim, o Enem funciona assim. E aí as questões são elaboradas nessas competências. Globalização está dentro aqui de transformação de espaço geográfico, com certeza, e as habilidades dela são essas aqui que eu sublinhei. Globalização, cara, eu acho que é uma matéria que está quase em tudo, porque você pode fazer questão de um monte de coisa envolvendo essas competências. Acho que eu passei o marca-texto, eu acho mais bem globalização raiz, bem forte mesmo. Mas não significa que o resto não tenha participação nas questões. Vocês dão uma lida aí nelas que não adianta explicar. É melhor vocês lerem para vocês entenderem a lógica da cobrança das questões para vocês. E tá, globalização, eu dei a origem dela a partir... A globalização não passa da atual fase do capitalismo e eu falei como que chegamos no capitalismo hoje em dia, certo? Mas se resumir a globalização, o que levar para sua vida do assunto globalização? Os principais pontos de globalização que você pode ter em mente, que você já está, brabíssimo para fazer questão e conhecer o conteúdo em si, né? Bom, é um processo de integração econômica e cultural de forma global que se intensificou com o fim da Guerra Fria. As questões eu vou conseguir abordar melhor esses passos históricos com vocês nelas, mas a globalização ela se intensificou mais com a Guerra Fria. Eu falei para vocês lá que desde as navegações marítimas, o mundo já se globalizou pela evolução dos transportes, da evolução dos meios de transporte, mas a globalização hoje em dia, como a gente vê,
como a gente sente, como a gente faz parte, se intensificou com o fim da Guerra Fria e com o mundo multipolar. A Guerra Fria, vocês lembram que era bipolar? Era Estados Unidos contra a União Soviética no embate mundial e todo mundo era puxado junto dessa guerra. Com o fim da Guerra Fria, não tem mais dois protagonistas principais no mundo, né? Vários são os protagonistas principais no mundo. E esses protagonistas a gente se integra de forma econômica, cultural, social também, de certa forma, em escala global, né? E o principal plano político, posicionamento político nessa era que a gente está é o neoliberal. Empresa em primeiro lugar e a sociedade nem tanto. Nem tanto. Essa é a principal crítica ao neoliberalismo, né? Ele orienta a política da maioria dos países, né? Tem abertura de mercado, facilitações. Eles procuram facilitar tudo para a circulação de capital dos meios financeiros. Mas a sociedade em si não vê muito esse retorno. Se o teu partido se o partido político que está governando não conseguir segurar o fluxo de dinheiro e retornar em serviço para a sociedade, ele está falhando, né? Ele vai deixar a empresa crescer. Mas, então, justamente, a fragilidade dos estados nacionais ante as grandes empresas multinacionais, conglomerados internacionais. Hoje em dia tem empresa que é mais forte que um país, gente. Vocês sabiam que o Walmart, em questão de renda, de dinheiro, de capital, tem mais capital que a Espanha? Se eu não me engano, até mais que Portugal. Como é que uma empresa pode ser maior do que um estado? Bem-vindo à globalização. O que a gente pode fazer? E a empresa, ela não tem regra, ela tem regra interna, é dela. Você não tem diretrizes e regulamentações por uma Magna Carta, por uma Constituição federal do seu país. A empresa vai fazer o que quer, se o teu país não impor limites e algumas regras, né? O neoliberalismo procura fazer com que todos os países liberalizem-se o mais intenso possível para facilitar a empresa deles atuar. Todos nós estamos envolvidos no contexto da moeda, não dá para fugir também, né? Um detalhe que eu quero falar para vocês, eu estou preparando essas aulas no meu teclado aqui no computador de casa. Eu não tenho cedilha nem tio, eu só tenho acento. Então, maneira no toque aí, não fica nervoso nem transtornado comigo, é porque meu teclado não tem cedilha nem acento. Me desculpa, nem tio. Não, acento eu tenho. Aí eu lembro de botar em algumas palavras, mas eu não tenho tio e nem cedilha. Desculpa, gente. E bem, globalização. A gente tem, com o fim da Segunda Guerra Mundial, antes do fim da Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente cai na Guerra Fria. A gente tem o surgimento de órgãos internacionais que até hoje são bastante atuantes no mundo. Se não tivessem eles, as coisas iam ser pior. Eu falo isso na aula 2, aliás, vocês vão ver lá. A gente tem uma tendência de maior concentração de renda em todos os países do globo. É uma tendência. País que não regula as empresas, cara, você vai ter gente ganhando e lucrando muito. Quem detém o capital vai lucrar, né? Temos aumento de informalidade e desemprego estrutural. Eu trabalhei de forma informal durante a minha saga até a aprovação. Algum tempo, não foi muito tempo não. Agradeço muito aqui a minha casa, minha família por ter me sustentado. Mas teve uma época aí que eu tive que apelar para a informalidade para dar aquele sustento econômico, né? E, infelizmente, se a gente não tem uma defesa de algum órgão superior a gente, o ser humano não vale nada, né, cara? É triste constatar isso. Enfim. E aumento de movimentos migratórios, a gente tem esse movimento. Tem certos países que são protagonistas em uma qualidade de vida melhor. O neoliberalismo não quebrou o universo também tanto assim. Tem país que hoje em dia consegue, justamente com estados nacionais fortes e uma constituição muito presente, a cultura do país permite que a empresa invista no país e não faça deles de gato e sapato. Esse é o meio termo maravilhoso, você conseguir atrair investimento e não ferrar tanto o trabalhador. É difícil, são poucos países no mundo que fazem isso e os países que fazem vai puxar muita gente para ir para eles, não é mesmo? E dentro de um país também tem desigualdade, tem diversidade, um estado é melhor que o outro nesse sentido. Fluxos migratórios são regulados por isso, galera. Esse último termo aqui, muita atenção. Maior flexibilização de fronteira, né? A gente tem um nível de flexibilização sim, mas as fronteiras existem.
Eu dando um chute, eu nem sou acadêmico da geografia, galera, mas se eu fosse dar um chute, fronteira deixar de existir é uma evolução humana maravilhosa, hein? Caraca, parabéns pro ser humano por ter feito isso acontecer, mas a tendência é a fronteira nunca acabar, dela ser flexibilizada na lógica do capital e em alguns momentos ela ser mais intensivamente controlada, em outros momentos menos controlada. Hoje em dia tem o Muro do México com os Estados Unidos, um muro totalmente regulado. Com a massa de sírios fugindo da guerra da Síria indo para a Europa, os caras fortificaram a fronteira lá, tentando impedir o fluxo de sírio, né? Mas até que muitos países europeus conseguiram receber o fluxo de imigrantes, mas não foram todos não. Aumento de xenofobia. Xenofobia é o processo de você não gostar do estrangeiro, o cara que é estranho, o cara que está chegando no teu país. A gente está num caldeirão fervilhante hoje em dia. A gente está em anos difíceis, galera. A gente chegou a atual fase da história humana, eu acho que nunca foi calmo. Já tiveram tempos mais calmos. Acho que década de 80 e 70, nas suas devidas proporções. Devidas proporções, eu não tô nem falando do Brasil, eu tô falando de outros países até. E eu acho que a década de. Assim que o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial, 10 anos bota aí como tempos calmos, mas até o ser humano nasceu para quebrar o cacete no outro, fazer guerra, infelizmente. Temos que evoluir, né? E sim, as fronteiras tendem a ter maior flexibilização e isso costuma ser acompanhado de ilegalidade, os tipos de tráfico, lavagem de dinheiro. Não estou falando para vocês sobre moeda esse tempo todo, que caramba, todo o dinheiro do mundo não é papel moeda. A maior parte do dinheiro do mundo é capital, é dinheiro inimaginável, é crédito, é aqueles 30 milhões que tem na sua conta bancária lá no seu Nubank ou qualquer outro aplicativo de banco digital. Aquele dinheiro não existe, cara. E isso não entra na minha cabeça. O dinheiro só tem força porque a gente acredita nele. Seria isso tornar o dinheiro como uma divindade? Você tem fé? Você acredita no dinheiro? Eu não acredito não. Eu prefiro ser miçangueiro, acreditar na natureza, trocar meu serviço, dispor para vocês aqui como eu tô fazendo. O dinheiro é uma grande bobagem, rapaz. Se eu precisar comer, eu também vou ter que pagar minha comida, né? Não é tão bobagem assim. Triste. A globalização cobrada nas questões do Enem, elas são amparadas fortíssimas no Milton Santos. Ele é um geógrafo da USP, né? Ele é responsável ele foi um crítico e ele deu uma revolucionada na forma como a geografia é feita e ensinada aqui no Brasil. Ele é um grande crítico da globalização. Esse texto aqui eu acho que vale muito a pena vocês pausarem aí e darem uma lida nele. Esse texto vai cair em questão do Enem. Até então, o Enem cobra muito esse texto. Se, sei lá, de 2018 para cá, com o novo governo que assumiu, ministro da Educação... Gente, eu não posso militar nas minhas aulas, eu tenho que ser imparcial. Mas o ministro da Educação é um cara ruim. E ele não está fazendo uma boa atuação. Ele está comendo muito dinheiro de investimento no ensino superior. E vocês, quando entrarem ano que vem, vocês vão ver como é que está o ensino superior. Que estão tirando verba. Pessoal de pós-graduação, portaria 34 da CAPES, comeu a bolsa de muito doutorando mestrando. Até porque a faculdade é balbúrdia, não sei se vocês concordam. Eu acho que não. Eu acho que o Paideia só mostra o quanto que universitário não é balbúrdia coisa nenhuma, tá certo? Não posso militar mais que isso, senão fica parcial. O Milton Santos, ele é um crítico da globalização. Leiam isso, por favor. E ele diz de como que a globalização é de um jeito para uns e de outra maneira, e ela cai de outra maneira para outros. As questões vão englobar justamente esse lado de como que a globalização não é igual para todo mundo e favorece certos atores do que outros, que ficam como coadjuvantes, até mesmo nem existem no grande espetáculo do planeta Terra. Vamos para a questão, galera. Eu vou fazer essas questões, eu acho que eu vou fazer e ler ela com vocês.
tem gabarito comentado a maioria. As que não tiverem gabarito comentado, eu faço com vocês aqui. Vamos lá, como que elas caem no Enem, né? Eu recomendo expressamente que vocês pausem o vídeo em cada questão e façam elas. Na verdade, comecem nesse ponto do vídeo. Quem tá vendo o vídeo, quem tá assistindo a aula, pausa e vai fazer as questões lá no PDF. Questão que tem gabarito comentado, eu procurei não deixar. Eu acho que a maioria dos gabaritos não tá. A letra não tá lá na frente logo. Como eu fiz por slide, tem a questão. O slide seguinte é o gabarito dela, comentado. O gabarito, a letra certa, costuma estar ou no fim ou no meio do comentário. Então, pô, passa correndo. Você vai passando o scroll do mouse e você nem para pra ler o gabarito. Você, por favor, faz tudo primeiro. Senão vai comprometer o estudo de vocês. Faz a questão primeiro. Se vocês acertarem, vocês vão saber porque acertaram. Se errarem, aí sim vocês vão descobrir onde erraram. Eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer questão no Enem. Nessa primeira só, para eu poder correr com a aula. E aí, vocês têm a liberdade de, com o tempo, aprender a melhor forma de vocês resolverem a questão. Eu resolvo questão no Enem pulando para a pergunta. No caso aqui tem a canção ali e ressalta a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Tá, beleza. Na canção vai ressaltar a coexistência atualmente de algumas situações. E aí eu já pulo para as perguntas. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Ah, beleza. Sei lá, tem algum contexto para isso. Ampliação de troca econômica e seletividade na migração. Intensificação do controle informacional. Eu fui lendo e eu realmente vi, caramba, vou precisar mesmo da pergunta, mas eu já tenho um contexto que é a globalização, que trata da economia multilateral como está hoje em dia. E aí sim eu vou para a questão, para o enunciado, né, para o grande corpo das questões do Enem. As questões do Enem tendem a ser muito grandes. Diminuíram o tamanho de 2018 para cá, mas ainda assim vai ter questão gigante, gente. É uma música do Arnaldo Antunes, né? E aí ele fala basicamente, ó, multinacional japonesa instala empresa em Hong Kong, produz matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Globalização total, né, gente? Como que hoje em dia a gente tem a desfragmentação das empresas. Realmente, a globalização tá aqui, ó, nessa letra. Pilha americana alimenta eletrodoméstico inglês em Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóvel americano na África do Sul. Criança iraquiana fugida de guerra. Ó, criança iraquiana fugida de guerra, migrante, né? Não obtém visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneyland. O cara criticou a Disneyland aqui, né? Que a Disneyland é, poxa, marco dos Estados Unidos, mas a criança aqui que estava no meio do seu país em guerra vai ter que aturar a guerra porque a gente tem barreiras migratórias, né? Vocês perceberam o conteúdo do enunciado? Globalização e como que ele pode ser perverso, né? Olha um problema da globalização aqui. E outro problema da globalização, sei lá, digamos aqui. Multinacional japonesa instala empresa em Hong Kong. O trabalhador em Hong Kong, a empresa não quer nem saber dele. Na maioria dos casos, a multinacional vai estar lá para lucrar. Vai abrir a filial em Hong Kong, vai tirar o lucro dela vai voltar para o Japão. O trabalhador em Hong Kong vai estar, às vezes, em condição ruim. E o cara não vai ter um retorno para a qualidade de vida dele. A empresa hoje em dia, gente, multinacional hoje em dia, são os grandes deuses do universo. Eu pelo menos vejo assim, vocês não são obrigados a verem assim. Eu acho que é verdade isso. A canção ressalta a coexistência no contexto internacional das seguintes situações: acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Ó, isso é verdade. Mas o acirramento do controle alfandegário, a tendência neoliberal da globalização faz com que isso diminua. Então essa primeira parte está errada. Mas eu quero que vocês atendem para o comando da questão, gente. Não adianta ter conteúdo teórico se não atender o comando da questão. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional das seguintes situações. Na canção,
Então vocês vão ter que tirar a resposta a partir daqui. Acirramento do controle alfandegário. A música não fala isso, a letra não está te permitindo isso. O estímulo ao capital especulativo, isso tá certo para a teoria da matéria, mas pela canção também não daria para ver. A matéria diz que isso é verdade, galera. Isso é verdade, mas para a canção não. A letra B, ampliação de troca econômica e seletividade dos fluxos populacionais. Ampliação de troca econômica, corretíssimo. Na canção dá pra ver isso. Até na canção tá certo. Se a B fosse só isso, ia estar certa. Seletividade de fluxos populacionais. Olha, que engraçado, também tá certo. Corretíssimo. Aqui, ó, criança fugida. Vocês estão seletividade de fluxo populacional. A migração eu vou controlar. Eu quero gente formada no ensino superior. Eu quero doutores na minha empresa aqui no meu Japão. Mas eu não quero fugido de guerra, não. Por que eu vou cuidar de um fugido de guerra? O problema é dele. Essa é a mente diabólica que possivelmente existe por trás de uma empresa ou de um partido político. Eu acho que é verdade. Essa B, vocês viram que está corretinha? Deixa uma bolinha do lado e passa para a próxima. Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Pela canção não dá pra ver nada disso, gente. Não falou nada fitossanitário. Mas isso aqui existe atualmente no contexto global. Tem país que, quando você quer concorrer com a sua produção de carne e de frango, o cara cria lá uma medida que teu frango e tua carne tem vírus e que vai matar eles. Cara, já era, tu não vai vender pra eles, né? Intensificação do controle informacional. A gente tem isso também no contexto globalizado. Eu entendo, mas para a canção não para a questão não funciona. Intensificar controle informacional é você, eu acredito, você proteger as informações. Hoje em dia, informação é dinheiro, né, gente? Você não pode sair soltando sua informação por aí pelo universo. Então tem muitas barreiras protetivas contra isso. Aumento da circulação mercantil é verdade. A gente tem essa circulação de mercadorias e de regulamentação do sistema financeiro. Essa desregulamentação do sistema financeiro está dentro do contexto neoliberal. E é verdade, mas não está na canção. A canção não ressalta isso. Então tira ela. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidade nacional. Expansão do protecionismo comercial corta. Hoje em dia a gente tem uma tendência neoliberal. Descaracterizar identidade nacional. Alguns países estão descaracterizados. A força que uma indústria norte-americana tem, digamos, na produção de filmes, descaracteriza a indústria nacional de cinema de qualquer país, gente. O fluxo de filmes norte-americanos é muito forte, Hollywood é muito forte. Isso é um pouco de descaracterizar uma identidade nacional, porque a sua cultura passa a ser a que tu importa de outro país e que tu vê por filmes, né? E no final de contas, o gabarito eu marcaria a letra B e é o gabarito mesmo, gente. Esse é o gabarito. Vocês viram como é que é feita uma questão no Enem? Como que é a transição do conteúdo para a questão? Diferente, né? Diferente. Só é a B porque na canção, galera, tem a criança iraquiana fugida de guerra. E aqui tá, seletividade do fluxo populacional. Vocês viram como a D também é correta? Aumento da circulação mercantil, cheque. Desregulamentação do sistema financeiro, cheque. É neoliberalismo. Mas pra canção não funciona, xizinho. Na canção direciona para criança. Gente, questão do Enem é difícil. Isso é uma questão maldita. Eu classificaria como uma questão difícil, maldosa e porca, porque te faz marcar a D. Você fica entre B e D e não sabe qual marcar. Aí tem que atentar pro comando da questão. Maldosa, demais, demais. Vamos lá mais para uma questão. Deixa eu ver só uma coisinha. Gente, a aula já tem 50 minutos que eu fui dar uma olhada. Aí eu tenho direito a 1h20 de aula com vocês. Eu vou fazer essa aula ir para 1h20, mas é só ver essa 1h20 que você fez bastante dentro da geografia humana, gente. Vocês viram como é meu processo de fazer questão e eu vou ser mais rápido então para fazer mais questão com vocês. E óbvio que vocês também vão fazendo. Bom, eu pulo direto pro enunciado, né? Esperanto, inventado no século XIX, é a língua artificial mais difundida atualmente.
língua artificial, então ela foi criada, né? Interessante. Entretanto, como o texto sugere, o desequilíbrio atual de poder entre os países, grande contexto da globalização como a gente vê hoje em dia. Tem desequilíbrio do poder, sim, gente. Tem país que é mais forte no protagonismo mundial, pela história deles, pela evolução da história, como que eles se construíram naquela evolução do capitalismo, direciona para tu saber qual é o país hoje em dia que é potência. O cara evoluiu, tem país que já começou lá na frente, na largada, né? Foram pioneiros na evolução do capitalismo, das indústrias. Beleza, tá. Língua artificial. Esperanto é mais difundido atualmente, mas é artificial. O texto vai sugerir que tem um desequilíbrio atual de poder entre os países e impõe a busca de uma nova língua global, recuperação de língua morta, adoção de uma língua unificada, valorização da língua nacional. Não dá para fazer essa questão só com a pergunta, não. Tem que ir para o texto mesmo. Ó. Apesar de todo esforço em prol de uma língua internacional artificial, até o momento a sensação de relativo fracasso. Praticamente nenhum país adotou o ensino obrigatório de uma língua artificial. Pô, nenhum país adotou o ensino obrigatório de uma língua artificial. A comunicação científica continua a se comunicar em inglês, olha só. Que poder do inglês, hein? E as línguas mais difundidas internacionalmente continuam a ser a de países política ou economicamente dominantes. Gente, a gente acabou de matar a questão. E isso aqui é um ponto que vocês têm que saber sobre globalização. Países política ou economicamente dominantes, como inglês, francês, espanhol, russo e chinês. Todas as potências, naquela evolução lá que a gente chega na globalização, todos esses aqui potências na evolução do capitalismo. Coincidência? Acho que não, né, gente? Nem mesmo organismos supranacionais que tentam reduzir essas disparidades internacionais, como a ONU. A União Europeia eu não entendi porque ele botou como organismo supranacional. Ah, não, organismo supranacional. A União Europeia é um bloco econômico, realmente supranacional. Eles mostram-se até agora não querem adotar a língua artificial. A gente tem uma dificuldade de adotar a língua artificial. Por quê? O Esperanto é a língua artificial mais difundida atualmente e tem um desequilíbrio atual de poder entre os países, que isso vai impor o quê? Olha só, isso aqui é a resposta. Vamos procurar onde está a resposta. O desequilíbrio atual de poder impõe a busca de uma nova língua global. Pelo texto isso não aconteceu, gente. Recuperação de línguas mortas? Poxa, não, isso não tem sentido. Que alternativa é essa? A gente está recuperando língua morta para quê? Ninguém recupera a língua morta. O latim dizem que é uma língua morta e ela é usada no meio científico. Mas não é usada você não vai na padaria, na fruteria aí, como no sul chamam, né? E você vai pedir lá pro dono da fruteria em latim, laranja. Pô, essa alternativa aqui não tem nada a ver. O desequilíbrio atual impõe a adoção de uma língua unificada. É o que a questão queria. É o que o argumento da questão pede. Sim, vamos adotar uma língua artificial unificada para tornar as coisas mais iguais. Só que não é isso que acontece. É o que é o que a lógica da questão te pede, mas não é a resposta, vocês entenderam? É o que a questão quer. Olha lá, o esforço em prol de uma língua internacional artificial, mas é fracassado. Então é o que eles queriam a adoção, mas fracassou. O desequilíbrio atual impõe a valorização das línguas nacionais? De certo modo, sim, né? Mas não responde à questão. Tem a valorização da língua nacional, que hoje em dia é o inglês. Não valoriza as línguas nacionais, valoriza a língua das potências. Mas o inglês continua sendo a mais forte e é o gabarito. A letra E. Supremacia de algumas línguas naturais. Olha só. Tá aqui, ó. Alguns países política e economicamente dominantes, como inglês, francês, espanhol, russo e chinês. Essa questão, você pode marcar ou é D ou é E, né? E o gabarito oficial é E. Se eu estivesse fazendo a prova, eu marcaria a letra D, voado. Porque é uma questão difícil de você diferenciar. Você sempre vai ficar em duas certas.
Aí para passar dessas duas certas, que o couro come, né? O comando da questão é o seguinte: o texto sugere o desequilíbrio atual de poder entre os países e impõe a valorização das línguas nacionais. A valorização das línguas nacionais eu interpreto como algumas línguas serem mais fortes que as outras. Só que essa alternativa diz que a valorização ela significa que não tem uma língua que domine as outras. E tem. Tem supremacia de língua das línguas nacionais naturais. E é o inglês, por isso que eu gabarito a letra E. Tenso, né? Mais uma, ó. No mundo atual, as novas tecnologias abordadas no texto proporcionam a garantia do acesso digital, substituição da mídia formal, preservação da cultura dos povos. Não dá pra fazer sem ler. Ó, globalização e geografia em Milton Santos. Não falei como que Milton Santos e a globalização perversa pauta muita questão? A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional. Isso está na teoria que eu mandei para vocês, em meados da década de 80. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, Milton Santos, associando a difusão de novas tecnologias na área de comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra ótica que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras possibilidades de informações e de fluxos financeiros. Resumindo a leitura, a globalização foi acompanhada da evolução dos meios de transporte e comunicação. Hoje em dia a gente tem fibra ótica, né? E a informação chega muito rápido em qualquer lugar, e isso traz outras consequências para a gente. E com essa chegada de informação a nível de fibra ótica, não necessariamente todo mundo vai ter acesso à tecnologia. Não necessariamente todo mundo vai ter um acesso facilitado à comunicação. Não necessariamente todo mundo vai ter acesso à internet. A gente tem desigualdades no mundo. E isso é uma parte da perversidade da globalização. Todo mundo tá feliz pra caramba integrado, globalizado? Não. E as desigualdades que tem no acesso a esses produtos? Tem desigualdade dentro dos países, quanto mais entre os países. Tem desigualdade dentro e entre os países. Então a desigualdade é magnificada, galera. Vocês conseguem perceber como hoje em dia o bagulho é louco? Então, poxa, tem país que... Deixa eu ver aqui uma parada para vocês ficarem atônitos. Deixa eu ver se eu consigo. Mapa do acesso à internet. Mundo. Eu acho que se eu encontrar esse mapa aqui, vou tentar encontrar rapidinho para não estender muita aula. Ah lá, ó. Olha só o mapa de todos os dispositivos conectados à internet no mundo. Vai abrir. Maravilhoso, abriu grandão pra vocês. Caraca, cara. Olha só como é que os Estados Unidos é conectado pra caramba. O Brasil, vocês vão aprender em história, um pouco em geografia. Ó, o litoral todinho conectado, litoral. E a meiucona do Brasil. O que explica essa disparidade? O que a internet, os dispositivos aqui tem pouco de... A igualdade tecnológica não chegou aqui no meio do Brasil? Que isso, rapaz? Aqui, Canadá, gelo pra caramba, Alasca, né? O Alasca tá aqui, Groenlândia. É Groenlândia? E Islândia aqui, né? Sou muito bom de mapa não, deveria ser. Tô dando aula pra vocês. Confia, ó, Groenlândia e Islândia. Europa, olha só a Europa. Densa, muito conectada, meu irmão. Smartphone pra caramba, Wi-Fi pra tudo que é canto. Você vai em coffee shop da Holanda, sei lá fazer o que, vai estar conectado. O Wi-Fi na Europa é muito bom. Eu nunca fui, nunca irei porque até eu ter grana. Mas a Europa tem uma difusão de você consegue acesso fácil em qualquer canto da Europa. Meu irmão, é bruto. Olha o continente africano, gente. Que bolsão, que bolsão. Aqui tá a Rússia, a China, né? A Índia até que tá bastante conectada. A Austrália, como a população se distribui aqui, ó, no litoralzinho da Austrália também. E tem os bolsões de comunicação. Aqui tem bastante país. Eu não vou saber
te falar pra vocês, porque mas a China tá aqui na meiuca, a Rússia come essa parte toda aqui. Na Rússia tem disparidade de tecnologia. O centro da Rússia, Moscou, tá aqui próximo do leste europeu, ó. Mas o bolsão do resto da Rússia lá, tem nada, galera. Vocês conseguem ver como que essa questão tá cobrando as novas tecnologias e foi cobrada a dar informação, ó. Novas tecnologias na área de comunicação. Pelo mapa lá, o que vocês entendem de como que no mundo atual e abordado no texto elas proporcionam a garantia do acesso digital? Jamais. Jamais. Não para todo mundo. Não para todo mundo. Substituição da mídia formal. Mídia formal, ele quer dizer o que com isso? Televisão e meios de comunicação tradicionais. Essas novas tecnologias na área da comunicação não substituíram e nem substituirão, só complementaram. Padronizar a cultura dos povos acontece, mas não a nível intenso a ponto do mundo virar uma coisa só, né? Espero que nunca aconteça, que coisa triste. Transparência dos fatos transmitidos. Nunca ouviram falar de fake news, gente? Piorou, dificultou você ter uma informação crível e verdadeira, na verdade. E velocidade de propagação das notícias? Correto, né? Pelo contexto e pelo conteúdo da teoria, eu acho que a minha parte teórica não abordou muito a parte de tecnologia e meio de comunicação e transporte. Eu vou fazer uma aula disso, mas a gente já adianta o conteúdo de que, assim, no mundo atual, as novas tecnologias abordadas no texto, que ele basicamente está focando na comunicação, fibra ótica, ó, satélite artificial que também mexe com internet, e interliga as pessoas e acelera a circulação de informação e fluxo financeiro, né? Você pode fazer uma transferência bancária por um Nubank do smartphone. E essas tecnologias no mundo atual, aí quando o comando da questão bota no mundo atual, você tem que ir com conhecimento teórico. Do tanto que eu tô... e presta atenção, é Milton Santos que foi pautada a globalização. Vocês sabem que o cara focou criticamente na desigualdade, você vai eliminar tudo que é alternativa com desigualdade no meio, cara. Garantia do acesso digital? Garantia? Nunca. Desigualdade digital é uma das coisas que mais acontece em todo o país. Não substituiu mídia formal. Padronizou a cultura dos povos a uma escala, mas não padronizar a cultura dos povos é o cara falar que assim, todo mundo é igual. Não chegou a esse ponto. Sai daqui essa aqui, cara, tá errada. Transferência dos fatos transmitidos, fake news. Velocidade de propagação de notícias, verdadeiríssimo. E além de ser verdadeiro, o enunciado te joga para essa questão. Quando você não tem a questão clara, vai eliminando, gente. Elimina a alternativa absurda. E é isso. Aí tem um comentário, essa aí. Ainda bem que eu acertei. Gente, eu não faço questão sabendo o gabarito. Não, sabia? Eu faço a questão. E se eu errar, é melhor que aí vocês vão ver como que eu errei e depois eu conserto. Eu vou errar a questão, dando aula pra vocês com certeza. E de fibra ótica, olha só. Vamos lá. Esse gráfico é para mostrar como que a informação foi evoluindo com o tempo, como que a evolução dos meios de transporte tem relação com a evolução e a velocidade da transmissão de dados, de informações e de você saber que a tua vizinha, sei lá, caiu lá no calçadão indo comprar alguma coisa na lojinha de roupa ali, mandou um zap pra você, zap tecnologia 3G por enquanto, tu vai saber que a tua tia caiu no calçadão porque ela mandou um zap. E isso aqui na época onde só existia transporte a pé ou charrete, o que zap ia fazer aqui, cara? Não existia nada, não tem forma da informação progredir tão rápido quanto hoje com a internet fibra ótica, satélite.
E essa evolução do meio de transporte só indica pra gente o quanto que a globalização foi permitida também com a revolução técnico-científico, né? E a técnico-científico cobre essa parte da logística, de transporte de mercadorias, de pessoas e de informação. E a informacional, ela é mais intensa com a internet e com formas de comunicação digitais mais rápido do que qualquer um desses, né, gente? Que loucura, onde que o ser humano está caminhando? E eu quero fazer com vocês, deixa eu ver que horas são, quantos minutos de aula tem. A gente já tem 1 hora e 5 minutos de aula. Olha, eu vou pegar mais 15 minutos de questão e paro, o resto vocês fazem. Mas, porque como que poderia cair no Enem, eu acho que é uma da sessão também muito importante, porque são questões que cobram de forma mais conteudista e a gente se protege caso o Enem fique conteudista, né? Elas têm comentário, então vocês podem fazer também sozinhos depois. Ah, mas eu vou querer chegar aqui. Vocês já devem estar assim, né, cara? Me desculpa, gente, me desculpa, mas vocês têm que é para informação de vocês e para vocês passarem, serem aprovados. Ano que vem vocês serem universitários. Então, vamos lá, vamos lá. Mais 15 minutinhos de informação. Eu botei bastante questão pra vocês. E aqui seria o tchau. Vamos chegar nesse tchau aqui, bora lá, bora lá. O que eu vou fazendo. E como é vídeo, na verdade eu vou fazer tudo. Como é vídeo, vocês podem decidir quando parar ou não. Como poderia cair no Enem? Sobre esse processo é incorreto afirmar. Globalização, processo ainda em curso, globalização. Ó, legal. Sobre esse processo é incorreto afirmar. Eu nem leio enunciado, gente. Eu vou direto para a pergunta e para as questões. Eu tô dando a aula da forma como eu faço a questão, mas depois eu acabo que a gente cobre tudo, né? A globalização é um processo ainda em curso de integração de economias e mercados nacionais? Correto. Ele quer a incorreta, Só que tá certinho. A globalização implica certa interdependência de países e pessoas, além da uniformização dos padrões de consumo em âmbito mundial. Além da em certa escala, sim, daria um correto, em certa escala. As pessoas dependem crescentemente de mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial. Cara, cada vez mais a gente pega um made in China, made em Estados Unidos, made em qualquer outro lugar, né? Isso é verdade, verdade. As pessoas podem usufruir de todos os produtos da economia globalizada porque a riqueza social... Pô, pelo amor de Deus. Riqueza social é mais bem distribuída. Desde quando, galera? Desde quando a gente tem essa distribuição de riqueza tão boa? Podem usufruir de todos os produtos da economia globalizada. Tá maluco? Quem disse que dinheiro e produto chega para todo mundo? A desigualdade social é latente. Eu não sei qual é o país mais desigual do mundo. Caramba, eu tô curioso para saber. País mais desigual. País mais desigual do mundo. África do Sul. Caramba, tô surpreso. Olha lá, o índice do Brasil tá em 53,3, gente. O mesmo valor foi registrado por Botsuana. O país mais desigual do mundo é a África do Sul, que teve índice de Gini de 63. Eu acho que o índice de Gini, quanto maior, mais desigual é. E quanto menor, menos desigual é. É a África do Sul mesmo? Brasil 7... Blá, 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 blá. Qual o país mais desigual? Ué, qual o país mais desigual do mundo? Mas a África do Sul ali que o Google... Brasil... É a África do Sul mesmo, gente. Cara, a África do Sul é muito pancada, é muito bizarro. É desigual mesmo. Lá na África do Sul tem a história da colonização britânica. Acho que é britânica, exatamente. Então até hoje, é porque lá na África do Sul tem diamante, tem muita riqueza mineral. Até hoje a população de origem europeia lá da África do Sul moram em bairros bem elitizados, fechados, com condomínios, com muros, com grades, com 24 horas de vigilância, segurança na rua, tudo mais. E o resto da África do Sul, parceiro, é porrada. Provavelmente pessoas de origem do continente africano mesmo, mas que foram pro país África do Sul.
terem uma melhor condição de vida, né? Mas quem disse que essa condição vai chegar para todo mundo? É esse lance aqui de usufruir de todos os produtos da economia globalizada. Na África do Sul, vamos pegar o exemplo. Quem disse que o seu MacBook aí, lá na África do Sul, ia chegar para todo mundo? Claro que não. Eu acho que é AD. Porque ele quer incorreta e aqui já é AD, gente. O cara deslizou aqui na maionese. Tá totalmente doidaço aqui. Cagou geral aqui. O fragmento diz o seguinte, ó. Suponhamos que você vá com seus amigos comer um cheeseburger. Acho que não é válido ler, né, cara? Porque vocês podem ler aí. Mas deixa eu dar uma leitura dinâmica e te apontar aqui pro mais interessante. Comer coisa do McDonald's, vai ver um filme do Steven Spielberg, Hollywood, Estados Unidos, volta num carro Ford ou num ônibus Mercedes pra casa, chega em casa, o telefone toca, é um aparelho fabricado pela Siemens, e falaram de um videoclipe do Michael Jackson, e essa questão deve ser antiga, e assim, eu acho que a da Fulvestre é antigona. Você corre pra ligar um aparelho da marca Mitsubishi, não sei o que. Ele vai te direcionando para a globalização de como que pela indústria as coisas hoje em dia é feito, cada coisa é uma desfragmentada a produção das coisas, né? E cada coisa é feita por uma marca em um país, em uma origem diferente. Só que é incorreto afirmar que isso é distribuído igual e a gente tem uma redistribuição equânime para todo mundo. O gabarito é dele mesmo, o gabarito é dele, gente, pode confiar. Essa aqui é da Fulvestre, ó. Vamos ver essa charge aqui. Charge é rapidinho, né? Até dá pra... Pais ricos, 150 quanto tênis. Pais pobre, quanto custa seu outfit, né? Moleque aqui, 150k, o tênis dele da Vans. E o país pobre, poxa, a garota produzindo tênis lá. Provavelmente ela conseguiu fazer esse tênis aqui por 20. Tô sendo otimista, hein? Que com certeza esse tênis saiu por centavos. Ela vai ganhar em centavos, a empresa vai ganhar em milhões, né? É até de 98 essa questão. Analisar a alternativa que melhor expressa o conteúdo da charge. Desigualdade, né, galera? Globalização é desigualdade. O desemprego estrutural nos países ricos e o pleno emprego nos países pobres. Pleno emprego é você ter uma situação onde você tem facilidade de emprego e em condições existenciais boas, certo? Desemprego estrutural é o desemprego duradouro, é um desemprego que é característico da infraestrutura e da mudança dessa infraestrutura das relações humanas. Eu quero dizer o seguinte: quanto maior a automatização e a digitalização, a evolução da inteligência artificial, maior o desemprego estrutural, porque vai ser necessário menos pessoas trabalhando numa função que foi automatizada, vocês me entendem? E isso entra na estrutura do desemprego, que é uma coisa com mais tempo, que existe por mais tempo. Então o desemprego estrutural nos países ricos não. Eles têm um histórico de ter pesquisa de ponta, universidade de ponta. Na verdade, lá também vai crescer o desemprego. Vou falar, hein, que tem desigualdade de país rico também. Mas não vai ser tanto quanto em país em desenvolvimento. E o pleno emprego em países... O cara aqui inverteu tudo, né? Se tivesse desemprego estrutural em país pobre e pleno emprego em país rico, estaria certo. Um pouco certo, porque também não estaria totalmente certo. A mundialização da economia e a exploração do trabalho nos países pobres. Gente, não vou nem ler o resto. Eu marcaria ela. Mas por desencargo de consciência, você tem que ver o resto, né, cara? Divisão internacional e sexual do trabalho decorrente do padrão produtivo nos dias atuais. A charge não te... Analise a charge. É a sinal alternativa que melhor expressa seu conteúdo. Tá, charge, gente. Essa C tá certa. Divisão internacional e sexual do trabalho. A sexual varia muito. Em produção têxtil, eu acho que sim, eles empregam muitas mulheres nos países subdesenvolvidos, né? Por exemplo, esse tênis aqui vai explorar a produção de tênis em Taiwan, Sri Lanka, Colômbia, Venezuela, Brasil também, lá nas fábricas de São Paulo, clandestinas. Mais de mulher, eu acho que mais de mulher trabalha assim. Só que, decorrente do padrão produtivo dos dias atuais, a charge não te permite ver isso.
seria dar um salto muito grande dentro do conteúdo para conseguir chegar nesse tipo de informação de visão internacional. Não, não dá pra chegar nesse conteúdo. Eu pelo menos não chego. Desemprego em países ricos e as condições de trabalho do setor terciário em países pobres. Essa segunda parte aqui tá legal. Na verdade, isso aqui é uma produção informal, provavelmente, mas o desemprego em país rico, aqui a charge não está dando condição de fazer essa D. Desenvolvimento desigual entre os países e a exportação de manufaturados produzidos por mão de obra qualificada. Se fosse desqualificada, até estaria certo. Eu não estou falando que essa moça aqui, talvez com uma origem na área têxtil, ela já costurava, ela fosse desqualificada, mas é que para a indústria ela não é qualificada, ela não teve uma capacitação. Então ela está fazendo isso, na verdade, deve produzir um tênis até muito bom, mas ela não é qualificada, ela não teve uma capacitação e não teve incorporação de estudo na evolução, no trabalho dela. Então ela sai também, e o gabarito é a letra B mesmo. Diz certinho a charge. Vamos fazer essa aqui. O final da década de 80. Ah, essa aqui eu tenho que fazer com vocês porque... Não, eu vou chegar aqui de nova ordem mundial. Deixa eu fazer no final da década de 80. Olha, eu não vou fazer... tá, essa questão aqui tem gabarito. Deixa eu fazer essa questão aqui porque eu quero falar de conteúdo da nova ordem mundial para ela, que é um termo que vocês vão ouvir nas questões. As outras ali vocês façam sozinhos, tem gabarito comentado para otimizar o tempo da aula. No final da década de 80 e ao longo da década de 90 do século 20, diversas modificações no quadro internacional foram verificadas, tornando-se corriqueiro o uso da nova ordem mundial. Sobre essa nova ordem mundial, analisa a alternativa incorreta. A nova ordem mundial é a posição como cada país tem dentro das relações comerciais no atual mundo globalizado. Com a globalização, se intensificou o uso desse termo nova ordem mundial. Se é a nova ordem mundial, tinha uma velha ordem. A velha ordem era o contexto da Guerra Fria, do mundo bipolar. Estados Unidos contra a União Soviética e tudo que eles dois acarretavam. Com o fim da Guerra Fria, a gente tem o início da globalização e o multiprotagonismo de várias potências no universo. Porém, com um protagonismo maior de algumas. Se já tem potência da potência, entende? E tá, o que é a nova ordem mundial? É basicamente a disposição da geopolítica hoje em dia. Como que cada país se relaciona um com o outro, quem que são os protagonistas na economia, quem que é o subdesenvolvido, em desenvolvimento, qual é o país considerado desenvolvido. Então, vamos assinalar a incorreta. A consolidação de megamercados como a União Europeia ou NAFTA, blocos econômicos, eu vou falar deles para vocês na terceira aula. Com o intuito de alcançar maior integração regional e consequente expansão... Desculpa, eu li errado, né? Se consolida megamercados, como a União Europeia e NAFTA, com o intuito de alcançar maior integração regional e consequente expansão de mercados. Até então tá certo. Tá certo. Ele quer incorreta? De boa, deixa quieto, tá corretinha. Predomínio dos pressupostos do neoliberalismo, até então correto, a gente já viu que o neoliberalismo é bem atuante, no qual se observa a ampliação do papel e do tamanho do Estado. Eita, tá incoerente. Seja como criador ou mesmo como gestor das atividades econômicas. A gente achou incorreta, gente. Neoliberalismo, não falei para vocês, e vocês leram no material teórico, que é redução máxima do papel do Estado na economia, e ele intervém no mínimo, só para não ficar tudo tão horrível assim, ele intervém para facilitar taxas alfandegárias que facilitem suas trocas comerciais. Então tem sim, tem a redução do papel e do tamanho do Estado, mas ele existe, por favor, não esqueçam isso. Observa a ampliação, redução. Será que eu consigo escrever aqui? Ai, gente, que coisa horrível. Redução e do tamanho do Estado. E ainda existe. Existe.
Ainda existe. Nunca mais eu vou escrever, gente. O resto das perguntas, da alternativa. Expansão do fundamentalismo religioso, tanto cristão quanto judaico-islâmico. Olha, a gente tem Estado Islâmico, exemplo atual, procurando legitimar ações políticas voltadas para o resgate dos princípios fundamentais desses textos e suas aplicações no campo político. Cara, isso está correto. Está correto. A gente tem uma expansão de fundamentalismo religioso, gente. Eu não levanto uma polêmica aqui. Melhor levantar não, deixa quieto. A desterritorialização do capital em função do surgimento de mercado financeiro global que transiciona bilhões de dólares em todo o mundo. Globalização é capitalismo, capitalismo é desterritorialização do capital. Hoje em dia, você tem a empresa que faz a Apple lá nos Estados Unidos, vai ter indústria no México e em outros países fazendo seu iPhone aí. E isso é desterritorialização do capital. As coisas estão fragmentadas. As produções elas estão fragmentadas por motivos de vantagens econômicas para a empresa. Então é isso. Sobre essa nova ordem mundial, eu queria falar letra B? Ai, acertei. Juro pra vocês que eu não olho o gabarito antes. Assim, por alto eu vou olhando quando eu vou botando o comentário e tal. Mas eu vou errar em alguma questão. Vou errar. Eu quero errar. Porque pelo erro, os meus erros me fizeram aprender e garantiram minha aprovação. Juro pra vocês. 1h21 de aula, vou encerrar em nova ordem mundial, gente. Seria o tamanho da aula real. Ordem mundial, tá aí um contexto teórico para vocês lerem. É o que eu falei ali, existia uma velha ordem mundial. A nova ordem é as relações de poder à disposição dos países, né? Antes, era na Guerra Fria assim, ó. E eu vou falar para vocês uma coisa, tá vendo primeiro mundo, país de primeiro mundo e terceiro mundo? Até hoje essas expressões têm força, mas elas já saíram de uso. Hoje em dia a gente usa países centrais e países periféricos dentro do contexto econômico. A gente pode usar país desenvolvido, em desenvolvimento e subdesenvolvido, que também caiu em desuso, porque é muito pejorativo isso de chamar um país de subdesenvolvido. O que isso implica? Só que assim, ao mesmo tempo que é um termo pejorativo, é um termo que escancara. Chega lá e fala, olha, no contexto globalizado econômico, esse país aqui é desigual pra caramba, é subdesenvolvido. Mas academicamente o pessoal procurou levar, eu acho que o termo mais atual é países centrais e periféricos da economia mundial. E aí aqui na Guerra Fria, a antiga ordem mundial era bipolar, era Estados Unidos contra a União Soviética aqui. E as zonas de influências deles um com o outro. A União Soviética influenciava mais parte. Gente, não adianta eu fazer. Isso é desleal com vocês. As zonas de influência dos Estados Unidos e União Soviética era pelo mundo todo. Estados Unidos, sei lá, tinha influência aqui no Japão. Espero que esse seja o Japão sim. Em outros países por aqui, os Estados Unidos influenciava. Mas no mesmo país tinha influência tanto de um quanto de outro, gente. A Guerra Fria, vocês vão aprender história. Eu acho que é um dos pontos da história mais loucos que a gente teve. Mais louco do que a atual. E o mundo atual, a nova ordem mundial, eu botaria como essa aqui, ó, o mundo unimultipolar. São vários. Unimultipolar é a multipolaridade de alguns países, de algumas potências. Então, são várias potências com protagonismo. Mas eu vou te falar que hoje em dia Estados Unidos e China estão numa guerra tão grande para despontar como protagonista mundial, seja de poder do ser humano, né? Que hoje em dia eu botaria o mundo como um mundo bipolar de novo. Estados Unidos e China. E eu diria para vocês ainda, eu sou ousado, a Guerra Fria não acabou. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e as zonas de influência da Rússia e dos Estados Unidos, foi tão forte esse período de Guerra Fria que até hoje em dia você tem embate entre comunismo e capitalismo, sendo que o universo todo é uma grande nação empresarial, o ser humano não passa de um produto das grandes empresas. As grandes empresas mandam em tudo e as multinacionais têm sede em certos países e com isso certos países têm poder sobre os outros. Hoje em dia a China e os Estados Unidos estão estancando o soco um no outro em questões econômicas, mas
a China tem forte influência comunista. Na época da Guerra Fria, a Rússia era comunismo. A China é comunista, mas a Rússia era socialista. Só que alguns preceitos eles entram dentro de comunismo e socialismo. O comunismo é diferente de socialismo, certo, gente? Mas a China tem influência russa. E daí. Até hoje a Guerra Fria não acabou. Mas relaxa que se alguma questão cair sobre isso, ela vai te dar um contexto dessa cobrança. Hoje o mundo tá assim, Estados Unidos com bastante influência, a Europa Ocidental aqui também com bastante influência, e a China nesse grande polo aqui, Japão também. Eu não vou explicar esse mapa é autoexplicativo. E vocês agora sim já estão assim, mas eu vou terminar essa aula para respeitar o horário normal da aula, cara. E as outras questões são comentadas. Elas têm comentários melhores que os meus. E até falta pouco. Eu fiz bastante questão com vocês. Eu vou me despedir de vocês. Tchau, tchau. Boa primeira aula. E a gente vai nas próximas aulas, enquanto a quarentena durar, vai ser assim. E a gente vai se falando. Até as aulas físicas. Vamos ver aí. Até mais. Tchau, tchau.